Olá, aqui é o canal Aprenda Quiromancia e Tarô. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a ética na quiromancia. A gente está aqui nesse espaço, que é um espaço que eu tenho, é um sítio que eu tenho, e a gente está com um grupo aqui de meditação, um grupo de amigos, e repara, um lugar maravilhoso, eu estou aqui bem em cima, que tem um caminho. Aqui um morro, tá vendo? E a gente tá numa altura grande, a ponto do outro lado, que também é da minha família, tá nessa área, que é uma área que eu trago muitas pessoas para fazer o curso de quiromancia que eu tenho e também para fazer meditações guiadas, enfim. Aqui a gente tem o poder de agregar pessoas que estão envolvidas com essa área de tarô, quiromancia, astrologia, etc. Eu queria conversar com vocês sobre a ética. Até onde a gente pode ir quando a gente lê a mão de uma pessoa. Quando a gente pode fazer um mapa astral, quando a gente pode bater um tarô. Mas falando especificamente da quiromancia, eu queria passar para vocês o seguinte. Olha bem, quando a gente começa, a gente nem acredita na gente que a gente possa se tornar um profissional, certo? E isso é muito importante. Por quê? Eu vou caminhar aqui para nossa estradinha para vocês terem ideia onde a gente está. Por quê? Porque a gente nem acredita que a gente vai chegar tão longe, né? Então a gente vai estudando, olhando os vídeos de canais, que o cara ensina uma coisinha ou outra, mas a gente não compra livro, compra um livro ou outro. E aí, depois de alguns anos, a gente vê que a gente está lendo direitinho, que a gente está conseguindo desenvolver a quiromancia como um todo. Isso é muito importante. Mas até onde que a gente pode ir com as perguntas que as pessoas fazem? Então eu acho que o importante é o seguinte, uma coisa que eu queria passar para vocês. Olha bem, nem sempre quando uma pessoa pergunta o que vai acontecer comigo, eu vou ter sucesso nesse empreendimento, cuidado com a sua resposta. Porque, às vezes, a gente tem a resposta ali na mão, por incrível que pareça. Mas você não sabe muito bem com quem você está falando. Qual o efeito que aquilo vai fazer na pessoa? Qual o desastre que você pode estar fazendo na vida de uma pessoa, falando para ela a coisa verdadeira. Então, você tem que ver o seguinte, cuidado com as suas respostas. Há muitos anos atrás, uma autora americana conta que um rapaz, ela previu, quando leu a morte de uma pessoa, seria essa aqui, nesse livro, ela passa isso. Já estou num lugar bem mais alto, tá vendo? Saí daquele banquinho lá e cheguei aqui, ó. E o rapaz, ela viu que ele poderia morrer porque a esposa traiu ele. Ele vai ao encontro da esposa e o amante, armado, e ela antes avisou ele: se você for nesse encontro, você morre, porque o rapaz é um exímio atirador. Mas ele, enfurecido, vai, chegando lá, lembra das palavras dela
e se detém, observa toda a cena de traição, vira e vai embora. Meses depois voltam lá e ela vê que toda aquela linha que tinha sido interrompida está preservada com um quadrado, que seria o símbolo da preservação. Então, olha bem, você que está aí do outro lado, que acha que está começando que isso é bobagem, não é bobagem, não. Quando você vê, prever, olhar, ler, e a linha da vida é curta, você já fez todo o diagnóstico naquela mão, e você vê que aquela mão tem uma linha curta, que prevê uma morte curta, desculpa, uma vida curta com uma morte certa, é melhor você não falar. Se você tem a razão porque esse cidadão vai morrer, avise a ele. Então, cuidado, muito cuidado com o que você fala. Cuidado com o estrago que você faz. Porque ao longo desses anos todos que eu tenho trabalhado com a quiromancia, eu tenho visto o estrago que alguns quiromantes fazem na vida da pessoa. O silêncio é de ouro. Então, cuidado para o que você fala. Só fale se em caso de um acidente. Olha, você está propenso a ter um acidente em tal tempo, um acidente cardiovascular. Melhora a sua saúde, tudo bem. Mas cuidado com o que você fala. Porque às vezes a pessoa coloca aquilo na cabeça e o que que acontece? Ela acaba acontecendo tanto que ela pensa naquilo. Há anos atrás, eu tive uma taróloga muito jovem que bateu carta para mim, eu não acreditando muito nela, pela idade, né, um preconceito. Eu sou mais velha, eu falei, essa menina não deve saber tanto. E quando ela jogou, eu botei as cartas na mesa e ela também, ela foi uma exímia taróloga. Colocou tudo para mim de uma maneira sutil e elegante. E tudo que ela falou deu certo. Meses depois, eu fui ouvindo a voz dela no meu ouvido, na minha memória, como se ela tivesse falando coisas que eu não entendi na época. É isso que vai acontecer se você for o bom quiromante. Você pode falar e você pode, depois, aquelas suas palavras vão ressoar, vão martelar na cabeça dele de uma maneira benéfica. Cuidado com o que você fala. Às vezes é melhor não passar do que passar uma coisa que você não tem certeza ou você não sabe como isso vai ser devastador para a pessoa. Então, existe uma palavra que chama bom senso. Não fique no afã de se mostrar um bom quiromante que você fala tudo, mostra tudo. Não. O bom quiromante é aquele que sabe falar bem, sabe ler a mão, estuda com profundidade, é um profissional da quiromancia, mas sabe falar e falar com elegância. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Presta atenção nas palavras. Quando você trabalhar pessoalmente, você vá para uma sala retirada, seja profissional. Se você pode cobrar pela sua consulta, pode sim. Se você usou o seu dinheiro para fazer cursos, tempo, então você pode. Mas seja um profissional. Nada de se vestir diferente, não. Você pode ser você e ser um excelente tarólogo, um excelente quiromante. Infelizmente, a gente vê o futuro sim. Se fosse assim, na idade antiga, os grandes magos não eram quiromantes, tarólogos, astrólogos, né? E os grandes reis só entravam numa batalha depois de uma consulta com eles. Então não mudou de nada de lá para cá. Só a crença que você não acredita
Problema é de quem não acredita. Mas quando você senta com um bom tarólogo, um bom quiromante, você vai mudar a sua opinião. Mas você, para ser um bom tarólogo, um bom quiromante, ou um bom astrólogo, ou o que seja, você tem que estudar. Comprar livros e estudar. Então, eu acho que é isso. O bom senso vai te dar o certo e o errado. E o estudo vai fazer você ser uma pessoa diferenciada. O que eu queria que vocês vissem é o seguinte. Eu estou retornando agora ao canal, passar vários vídeos para vocês. Passei esses anos sabáticos e passei 2 anos fazendo o que eu queria. E agora estou retornando, né, para que vocês também possam aprender o que aprendi. Se inscreva no canal e deixe seu like.